Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Vasco da Gama em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Vasco da Gama 0, partida que teve início às 16 horas deste domingo, dia 5 de maio de 2024, na Liga Arena em Curitiba, e vai dar pela quinta rodada do Brasileirão. E antes de mais nada, a gente precisa reconhecer que os primeiros 45 minutos do Atlético Paranaense foram muito produtivos, e isso desde antes da expulsão prematura do volante vascaíno Hugo Moura, ex-Furacão. E nesse lance da expulsão especificamente, a gente precisa destacar uma participação decisiva do Bruno Zapelli, que pressiona, insiste na recuperação da bola, consegue tomar a frente, é derrubado pelo Hugo Moura de maneira infantil, quando sairia cara a cara com o goleiro Léo Jardim, e por esse motivo, caracterizado uma chance clara e manifesta de gol, a punição aplicada pelo árbitro, a expulsão, a aplicação do cartão vermelho, me parece ser incontestável nesse lance. E é claro que se o Atlético dominava em igualdade numérica, em superioridade, a partir dos 16 minutos, esse domínio foi ainda mais notado, ainda mais ampliado. E quando a gente tem, como nós tivemos na primeira etapa, um Fernandinho participando muito do jogo, acabou completando 96 ações com a bola na partida, sendo muito preciso com a bola nos pés, né? Acertou 73 de 83 passes tentados, 88% de índice de acerto, e principalmente sendo determinante. O Fernandinho conseguiu 7 passes decisivos, 7 passes que geraram finalização, e é por esse motivo que eu digo, sempre disse e continuarei dizendo. O Fernandinho, apesar da idade, e completou 39 anos nesse final de semana, é um jogador indispensável para o Atlético, de uma qualidade técnica ímpar no futebol brasileiro e que jogaria em qualquer clube desse país. E se a gente tem um Fernandinho bem, acompanhado como esteve de um Lucas Esquivel igualmente bem, porque o Esquivel completou 82 ações com a bola, acertou também 88% dos passes, 50 de 57 tentados, e também gerou passes decisivos num total de 4. Então a gente tem no Atlético dois dos seus principais construtores no campo defensivo sendo muito competentes nesse papel, e o Eric fazendo uma boa partida também. Acho que é fundamental que se destaque isso. E além disso tudo, quando o Atlético consegue, como foi cobrado aqui no canal Palavra do Atleticano ao longo da semana, aproximar os seus principais expoentes técnicos, as jogadas acontecem, e isso permitiu um ganho de nível muito importante para o Bruno Zapelli, porque o Zapelli, com a possibilidade de se locomover, de se movimentar pelo campo e atuar na entrelinha ou se aproximar dos volantes para participar da construção das jogadas, acabou sendo um jogador bastante dinâmico, né? Foram 50 ações com a bola, 91% de acerto de passes, 32 de 35 tentados, com 4 passes decisivos, igualando o Lucas Esquivel, e uma finalização na trave, né? Aquele chute de longa distância que acaba acertando a trave esquerda do Léo Jardim e que é o lamento que não tem entrado. O Bruno merecia esse gol até para continuar ganhando moral, continuar ganhando prestígio com a torcida, um jogador extremamente talentoso. Ele sendo bem explorado pelo Atlético pode ser muito importante, jogador de último passe, um jogador que sabe como participar da construção das jogadas, sabe como tabelar, tem capacidade de se livrar do marcador adversário e está longe de ser o jogador preguiçoso que a torcida tanto apregoa. No próprio Belgrano, de onde ele veio, ele atuava em muitos momentos como jogador, como meio-campista pelo lado esquerdo, então tinha que recompor para formar a linha, como ele fez no jogo de hoje. Durante muito tempo quem recompunha pelo lado direito, na segunda linha de marcação, era o Bruno Zapelli, o Julimar e o Pablo permaneciam mais à frente. E o Zapelli, bem como a gente viu hoje, é um jogador de um nível técnico extraordinário, muito acima da média e com talento e potencial para ser ainda melhor, desde que o Cuca continue investindo nesse modelo de jogo que a gente viu hoje, com mais bola nos pés. Um Atlético mais capaz de ditar o ritmo das jogadas. E por mais que a gente tenha que celebrar esse avanço em relação à construção, eu não posso também deixar de manifestar uma certa preocupação pela pouca eficiência do Atlético no momento de concluir essas jogadas, de definir, de transformar esse domínio em gols. Tanto é que o Atlético cria 3 chances claras de gol no primeiro tempo, finaliza 13 vezes, e somente o Eric, um volante, né, é quem consegue marcar aquele que se tornaria o gol da vitória. O Eric, que é um jogador que tem essa característica,
de chegar de surpresa na área adversária, seja para marcar gols de cabeça, seja para finalizar com o pé direito, que normalmente normalmente não, é o pé dominante dele e é aquele que normalmente ele marca os gols, e que casa bem com aquilo que o Pablo tenta oferecer. O Pablo, que hoje foi mais discreto do que havia sido em outras ocasiões, participou menos do que a gente gostaria da construção das jogadas e no momento da definição raramente esteve em condições de finalizar contra o gol defendido pelo Léo Jardim. Mas Eric e Pablo são uma combinação interessante desde que o Eric apareça mais para definir e o Pablo seja um jogador de mais volume de jogo no momento da articulação. Agora, claro, boa parte da torcida espera ou gostaria de ver o Gonzalo Mastriani sendo testado, especialmente quando o Atlético cria volume como criou no primeiro tempo de hoje. A gente imagina que um centroavante como com a veia goleadora que tem esse uruguaio poderia ter transformado uma vantagem de um gol que o Atlético levou para o vestiário no intervalo em 2, 3, talvez 4 gols, porque o volume e o número de oportunidades criadas sugere que poderia sim ter sido construído uma vantagem muito mais confortável nesses primeiros 45 minutos. E por sinal, o Gonzalo Mastriani, que quando entra em campo, foi uma leitura minha, isso não é uma informação, mas me parece já bastante frustrado, forçando algumas jogadas, se irritando, tentando de alguma maneira mostrar que ele poderia ser útil. Foi um jogador contratado sob muita expectativa, é um dos artilheiros do futebol brasileiro na atual temporada e tem sido muito pouco explorado pelo Cuca. E normalmente ou é pouco tempo ou é em momentos em que a equipe já não tem mais o mesmo gás, o mesmo ímpeto ofensivo que poderia colocar o Mastriani em condições de definir uma partida. E hoje, mais uma vez, a gente viu isso. E eu sei que é tentador colocar a responsabilidade dessa falta de eficiência do Atlético num Tomás Coelho, por exemplo, que faz muito tempo que não marca gol, embora hoje tenha tido uma boa finalização, bem defendida pelo Léo Jardim no primeiro tempo, ou num próprio Julimar, que acabou substituindo o Canóbio com 10 minutos, o Canóbio que sofreu uma entorse no tornozelo, que nada mais é do que uma torção. Lógico que o tamanho da inflamação e a evolução da recuperação é que vai ditar quanto tempo ela vai ficar fora, mas a tendência é que não seja um prazo muito extenso, não. Talvez uma semana, talvez 10 dias, talvez até menos, se a gente tiver a sorte de que tenha sido uma situação mais tranquila. Agora, o Coelho e o Julimar cumpriram o papel que a eles foi dado pelo Cuca. O próprio Coelho, no primeiro tempo, onde ele começou jogando pelo lado direito e terminou pelo lado esquerdo, né? O Coelho, no primeiro momento, era o ponta-direita que vinha para dentro para abrir corredor para o Léo Godoy, se aproximava do Bruno Zapelli com o Canóbio posto lá do lado esquerdo, acabou sendo deslocado para a esquerda quando o Canóbio foi substituído, para que o Julimar pudesse jogar se aproximando do Pablo, e aí justamente nesse momento que a gente tem o Bruno Zapelli começando a recompor pelo lado direito. Então, por mais que ele sim não seja um primor técnico, nem o Julimar, nem o Tomás Coelho, eu acredito que dentro daquilo que o Cuca se imagina que eles poderiam oferecer, hoje eles foram relativamente bem, discretos, mas relativamente bem. Mesmo caso do Pablo, por exemplo. E aí, no segundo tempo, a gente teve uma surpresa, porque se a gente esperava um domínio, uma continuação do domínio do Atlético, até pelo fato do Vasco ainda ter, evidentemente, um jogador a menos, a gente se surpreendeu e, de uma certa forma, se decepcionou, porque o Vasco reagiu, tentou se recuperar na partida e, de maneira surpreendente, conseguiu impedir que o Atlético continuasse dominando com a bola nos pés. Isso é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo aqui no canal, antes nos podcasts ou na antiga coluna do Luiz. O Atlético, e no futebol brasileiro em modo geral, alguns times precisam aprender a se defender com a posse da bola. Porque o Atlético, mesmo tendo um elenco tecnicamente mais farto, mesmo tendo vantagem numérica dentro de campo, não soube manter a posse da bola e frustrar o Vasco. O Atlético, inclusive, no segundo tempo, teve menos posse de bola com o Vasco, mesmo tendo jogado durante 50 minutos com um jogador a mais. O Atlético teve 49% de posse de bola na segunda etapa. Então, isso é uma situação que me preocupa bastante, uma solução diferente da que eu gostaria de ver nesses momentos. Eu gostaria de ver o Atlético conseguir superar essa pressão na saída de bola que o Vasco conseguiu impor em alguns momentos do segundo tempo, para frustrar o adversário, manter a posse, atrair para gerar espaços para aí, quem sabe sim, esticar algumas bolas, tentar aproveitar a capacidade do Julimar, do Coelho, de atacar em profundidade, e isso com o campo para correr, os dois realmente conseguem agregar alguma coisa, mas não, a gente viu o Atlético se permitir ser
não dominado, mas se permitir perder o controle que tinha da partida. E em algum momento a gente chegou a sentir que a vitória que parecia certa quando o time foi para o intervalo depois do primeiro tempo poderia escapar. Então isso é alguma coisa para ser trabalhada nos treinamentos. E aí, falando de treinamentos, é justamente aí que eu quero chegar para arrematar esse vídeo. Se no vídeo da última sexta-feira, salvo engano, eu mencionei que surgiram informações de que o Atlético não vinha treinando de maneira mais direcionada no CT do Caju no dia a dia, hoje e ontem a gente soube que houve treinamentos mais direcionados, mais focados na melhora de alguns aspectos do funcionamento coletivo da equipe por parte do Cuca. Na sexta-feira, trabalhos mais defensivos, ontem, trabalhos mais ofensivos, e dentro de campo a gente viu uma melhora. Isso é uma coisa positiva. E diante dessa melhora, diante dessa possibilidade de trabalhar e mais dessa necessidade de que o Atlético se estabilize num nível de desempenho técnico mais alto, eu volto a repetir o que eu falei aqui em outros momentos. Esse meio de semana tem viagem para Venezuela para enfrentar o Deportivo Raio Zuliano pela Sul-Americana. Se eu fosse o Cuca, manteria todos os titulares em Curitiba e talvez até alguns dos reservas, não só para evitar o desgaste da viagem, não só para permitir uma recuperação mais completa dos jogadores, né, recuperação física, mas principalmente pela possibilidade de o Cuca não viajando também, e eu sou a favor disso, que ele possa trabalhar 4, 5 dias em sequência com essa equipe para continuar implementando conceitos que ele considera importantes, evoluindo a equipe em aspectos onde ela ainda não é tão consistente quanto a gente gostaria, porque daqui até o final da temporada tem um caminho muito longo e o Atlético vai precisar melhorar para conseguir alcançar os seus objetivos. Hoje, por exemplo, a gente assumiu provisoriamente a liderança do campeonato quando o árbitro apitou o final da partida. Acho que nesse momento o Atlético, inclusive, já perdeu a liderança, no caso, né? São 8h05 da noite enquanto eu gravo. O Botafogo vai empatando com o Bahia em casa e esse resultado coloca o Botafogo na liderança provisória do Campeonato Brasileiro, à frente do Atlético, que venceu hoje, né? Mas, sendo líder, sendo vice-líder, esse não é o momento da gente se empolgar demais, nem se desesperar demais. O importante nesse começo de temporada é o Atlético se manter no pelotão de cima. Se manter ali na liderança, ou próximo dela, 3, 4, 5 pontos de diferença em relação ao líder, para que no decorrer do campeonato, conforme a equipe for se desenvolvendo, o Atlético possa estar em boas condições de brigar pelos seus objetivos lá na reta final, lá em outubro, novembro, dezembro, quando os campeonatos começam a funilar e se decidir. Então, volto a destacar que o Cuca evite essa viagem desnecessária para a Venezuela. O Atlético está com a classificação na Sul-Americana muitíssimo bem encaminhada. O Raio Zuliano é o adversário mais frágil do grupo, poderia ser superado mesmo por um time de reservas do Atlético. E principalmente pensando nas principais competições, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, onde o Atlético pode não ser favorito, e acho que isso é bastante evidente para qualquer pessoa que acompanhe o futebol brasileiro como um todo, mas tem condições de competir. Tem condições de competir pelo título na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, dependendo, lógico, do quanto os favoritos vão conseguir comprovar esse seu favoritismo dentro de campo, o Atlético pode estar ali por cima e de repente até brigar pelo título, mas acho que um objetivo mais coerente para nós é uma vaga direta na próxima Copa Libertadores da América, sempre disse aqui. Para um time que quer continuar crescendo, para um time que quer ganhar notoriedade, estar na Libertadores todo ano é uma obrigação. É uma parte fundamental do projeto esportivo. Acho que esse foi o grande fracasso da temporada 2023, não fico me prendendo em outras coisas. E que a gente possa ter um final de temporada mais produtivo nesse sentido. Quero saber também a opinião de vocês sobre o jogo de hoje. Deixem aí nos comentários quem foi bem, quem foi mal, o que vocês gostaram, o que não gostaram, por que acham que o Atlético perdeu tanto rendimento no segundo tempo, se foi por questão física, se foi por questão tática, por questão técnica. Quero saber, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.